quanto há em mim. Tudo quanto há em mim. Servir. Vou te servir, te amar até o fim. Te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo sobre a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Pedir para os irmãos darem um mute aí nos microfones agora. Pedir para a Lita fazer uma oração para que Deus continue nos visitando aqui nesse encontro, né? Daqueles dos salvos, redimidos, dos irmãos da família de Deus aqui, tá bom? Lita, você pode orar para a gente? Deus maravilhoso, Deus grande, Deus criador de todas as coisas, nós te louvamos pelo sol que brilha, te louvamos, Senhor, porque amanhecemos com vida, te louvamos, Senhor, porque tu fez tudo e todas as coisas, te louvamos, Senhor, porque nós fomos criados por ti, feitos por ti, somos feitora tua, Senhor, fomos feitos de um modo maravilhoso, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te adoramos, ó Pai, porque tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus imutável, Senhor, te adoramos, ó Pai, porque confiamos nas tuas promessas, tu és um Deus que não mente, tu és um Deus de verdade, Senhor amado, tu és soberano e tu governa todas as coisas, Senhor, e o nosso coração descansa em ti, Senhor amado. Recebe o nosso culto, Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor, nosso pecado por ação, por omissão, Senhor amado, tem misericórdia de nós, Senhor amado, mas confiamos, Senhor, no teu sangue, Senhor amado, que nos purifica, Senhor, e nos torna aptos, ó Pai, para prestar culto a ti, Senhor amado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor amado. Como cantamos assim aqui, Senhor, tu conhece o nosso coração e tu cuida dele, Senhor, em cada detalhe. Obrigada por nossa família consanguínea, obrigado por nossa família da fé. Muito obrigada, Senhor, porque tu és um Pai amoroso. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Litsa. Eu vou cantar mais uma canção com vocês aqui. E tem uma pergunta para fazer. E na medida que vocês forem respondendo, pode dar uma destravadinha no seu áudio. É uma pergunta muito simples. Mas eu gostaria de ouvi-los. Por que você veio para cá, para essa reunião? Por que você veio para esse encontro? Qual o objetivo de a gente estar aqui hoje? O teu objetivo. Pode falar, vamos lá. Comunhão com os irmãos. Tá perto um do outro. Que mais, gente? Celebrar a vida em Jesus. Aleluia. Celebrar. Celebrar é se alegrar, não é? É festejar. É isso mesmo. Que mais? Pode falar. Consolação, né? A gente encontra consolação nessa reunião santa da Igreja do Senhor, na presença de Deus, que assim Ele prometeu que estaria presente, né? Quando a gente está invocando o nome dEle em espírito e em verdade. A gente é consolado pela presença de Deus. A presença de Deus nos consola, é verdade. Especialmente pelo momento, né, Hildão?
E a presença de Deus fortalece. Aleluia. Fortalece. Glória a Deus por isso, é verdade. Por que você veio para cá, para essa reunião agora? Pode falar, fui convidado, estava sem fazer nada. Pode falar também. Que independente da situação, a gente tem que sempre agradecer a Deus pela vida que ele deu para a gente. Então, a gente tem que sempre agradecer. Ótimo. Que bom que você entende que esse é um encontro que tenha espaço aberto por agradecimento, porque precisa mesmo. Que bom, Fabi. Bom te ouvir, querida. O que mais? A unidade em torno de Cristo, em torno da palavra. Aleluia. Aleluia. É a cruz de Cristo que nos reúne aqui. É o amor de Deus por nós que nos reúne aqui, sem dúvida alguma, Paulo. Unidade. O que mais? Louvar a Deus em comunhão com os irmãos, né? Que a gente faz, acho que isso no dia a dia, né? Das nossas vidas, mas é bom fazer em comunhão. É verdade. E é o Américo junto ali, ó. Presença marcante, querido irmão, amigo. Que bom ter você com a gente. Que maravilha. Eu estou fazendo essa pergunta por conta da canção que a gente vai cantar. Eu gosto muito dela, ela é muito singela. Mas que fala exatamente isso. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és Deus. Amém? Vamos cantar junto, então. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para que a gente nasceu, para que a gente veio esse mundo. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Para isso existe vida em nós. Vim para dizer, para declarar as grandezas do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Salvador. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, coisa boa. Eu prometi para uma pessoa que ia ler uma mensagem que eu recebi essa semana, uma senhora chamada Judy Mary Harris, ok? Querida Judy, ela, por conta aí, né, do que a gente tem no Face, no Insta, ela pegou o link e foi ver o culto que a gente está gravando, inclusive, depois a gente sobe lá no YouTube. Mas ela falou o seguinte: oi, Rubinho, tudo bem? Passei por aqui para deixar um recadinho. Acabei de assistir o culto online postado do dia 16, domingo passado. Fiquei super feliz em ver tantas pessoas queridas e de ouvir a mensagem e o louvor em ambiente aconchegante e amigo. Que Deus continue fortalecendo a CCBN, levantando pessoas para andarem juntas com o propósito unido de avançar o reino de Deus nesse momento desafiador da nossa história. Que Deus nos faça entender que temos um papel extremamente importante a exercer, assim como Esther 4:14. Amamos vocês, queridos, e celebramos como Deus continua agindo entre vocês. Que maravilha, não? Que gostoso ouvir esse recadinho lá do Canadá, de gente que andou tão próxima de todos nós, e muitos de nós. Foi uma coisa muito bacana mesmo. E aí ela mandou uma foto do mais novo membro da nossa família, que é o Noah, que é o filhinho da Ashley. Como toda avó coruja, sempre tem que ter uma justificativa para mostrar foto de neto, né? Não, Brega, não, Miriam e vovós, né? Qualquer justificativa é justificativa para mostrar a foto do meu neto. Maravilha, queridos. Eu vou passar aqui para a Marcinha, que mais uma vez vai poder ministrar com a gente lá a 4 vozes, né? Mais uma canção com a gente, para a gente. Obrigado, Márcia, mais uma vez, viu? Bom dia a todos. Imagina, um prazer estar junto, né? Mais uma vez peço compreensão aí, porque talvez tenhamos interrupções, mas estamos juntos. Vou cantar 2 canções aqui, queridos. Em toda glória, né, honra e majestade estejam diante do nosso Deus. A gente cantar juntos.
interessante isso, né? A gente, quando estava ainda sonhando em ter filhos e ainda grávidos, a gente pensava, nossa, em algum momento eles vão querer tocar com a gente, né? A gente só não imaginava que seria assim, num ambiente doméstico. E estão aqui. Maravilhas de Deus e milagres, né? A gente falou bastante aqui sobre motivos, né, de agradecimento, motivos de estarmos aqui. Também a gente não pode deixar de lembrar de momentos de angústia, né, queridos? Momentos que trazem certa apreensão, justamente por tudo que vivemos, em diversas áreas, várias notícias durante a semana, dos nossos queridos, dos nossos amados, e a gente sofre com quem sofre. Mas queria que nós cantássemos uma pequena música em forma de oração, e natural do humano sentir medo, mas nós temos um amor que nos livra do medo. Por mais que nós tenhamos, nós sabemos a quem recorrer, quem nos socorre, quem é o nosso socorro presente. Então, que a gente possa cantar junto. Coloque os seus medos diante do Senhor. Você sabe quais são, eu sei quais são os meus, na confiança de que Ele nos socorre. Eu não tenho nos livra, Senhor, desses medos, Pai. Teu amor livra-me de todo medo. Que seu amor nos livre de todo medo, Senhor. Livra-me de todo medo. Amém, amém. Que o Senhor nos socorra nos nossos momentos, nas nossas situações. Amém? Amém. Coisa boa, Marcinha. Obrigado mais uma vez. Muito bom, muito bom. A gente vai ter um tempo muito importante aqui agora, que a gente tem sempre reservado nos nossos tempos de celebração. É o nosso tempo de oração comunitária. Meu pai e minha mãe eram intercessores, assim, são. Minha mãe, né? Meu pai não mais aqui. Intercessor desses ferrenhos de não dormir sem ajoelhar e pedir, clamar por nome de cada filho e tal. E quando o papai faleceu, eu com uma das minhas irmãs, a gente comentou, falou, a gente perdeu um intercessor. Aí eu fiquei pensando assim, de fato, a gente talvez perdeu alguém que está ali, como ele tinha esse compromisso, esse zelo. Primeira coisa, eu não acho que Deus vai deixar de fazer o que ele tem para fazer por mim por conta disso. Isso é importante. Importante entender. Porque a oração, na verdade, esse momento de intercessão, na verdade, é uma grande oportunidade da gente declarar o quanto a gente se importa com o outro. É uma grande oportunidade de viver o mecanismo máximo, a mola mestra da fé, que é o amor ao próximo. A intercessão é isso.
é minimamente entender o que o outro sofre, o que o outro se alegra, e partilhar disso. Então, a oração é uma grande oportunidade para a gente se inclamar ao Senhor, mas declarar a Ele quanto a gente se importa, assim como Ele, com o nosso próximo, né? Então, eu tive essa conversa essa semana e falei, eu vou partilhar com a igreja lá. Eu quero passar para a Cleide, que vai nos orientar nesse momento, que foi uma semana tão atribulada, né, e tão cheia de lutas, né? Eu quero dar só um conselho para o pessoal que está no computador. Se você está no computador, você vai na janelinha que tem, onde tem... Coloca para mim de novo na galeria, tá aí, só para eu ser bem... Quando a gente tem... Quando está na galeria, onde está vendo todo mundo, que é o mais gostoso, mais bacana, se você colocar o seu mouse em cima, vai aparecer 3 bolinhas. Quando você apertar as 3 bolinhas, você acha lá a palavra marcar. E aí a pessoa que está falando vai aparecer na tela toda. Se você estiver no telefone, é um pouco diferente disso. Só para a gente otimizar o que a gente tem de recurso aqui, tá bom? Cleide, por favor. Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Como já falamos e já ouvimos aí, é um momento maravilhoso esse de poder ver os rostos, apesar de não estarmos juntos fisicamente. Muito bom saber que vocês estão aqui e principalmente a dependência do Senhor, né? E como nós sabemos e temos aprendido, a oração é algo que não temos nem como entender direito, esse milagre que o Senhor nos capacita e nos dá o direito de chegar até Ele, de mostrar para Ele o quão dependentes somos, porque nós não temos capacidade, não somos aqueles que fazemos qualquer coisa, porque tudo aquilo que fazemos e que somos vem dele. Então, nesse momento, nós vamos entregar, mais uma vez, os nossos queridos que estão com alguma necessidade, alguma circunstância, mas que sabemos e confiamos que o nosso Pai querido está administrando essas circunstâncias, essas situações. É claro que nós ficamos tristes, sofremos com aqueles que estão sofrendo, temos a expectativa, queremos ver a resposta o mais rápido possível de toda e qualquer circunstância ser mudada por aquele que nós cremos que é o único capaz de transformar cada situação. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a listinha que nós temos. Vamos ver se eu consigo aqui para vocês. Vamos ver se a Thaís me liberar. Liberado. Tá ok. Vamos lá. Não. Bom, não vou conseguir, então eu vou falar que é mais fácil, porque a gente fica testando aí e não consegue. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui para vocês, eu vou ler a listinha, senhor. Infelizmente, ou felizmente, nós podemos colocar todas estas vidas e todas essas circunstâncias na mão do Senhor. Nós já temos orado muito pela família do Paulinho. Sua família tem sido diagnosticada com Covid, várias e várias pessoas, né? Irmãos e cunhados, agora a última vez a sobrinha Beatriz, o cunhado Sidney, a mãe dele mesmo, né? Que fora outras situações de doença, agora está enfrentando a Covid também. Continuamos orando pela Vivian, pela Vânia, pela dona Lídia, né, que tem uma situação de saúde mais grave. Também continuamos orando pelo Maurício, a Jo, que já está melhor, soubemos hoje, mas ela ainda não tem a confirmação se tem o Covid ou não. A Helenaide, que teve a confirmação, graças a Deus também está superando.
Um que nos preocupa, e foi uma notícia muito chata, é a confirmação do que o Luquinha está com Covid também, esse pequenininho, tão amado por cada um de nós. O Tiago, que já está superando, né? E graças a Deus a Estelinha ainda não tem tido nada e está ali firme e forte para poder cuidar dos seus homenzinhos da sua casa, né? Tiago e o Luquinha. Temos também a irmã e o sobrinho da Estela, que também mais a segunda irmã dela, que também contraiu o Covid. Então, esses, com a graça de Deus, estão tendo sintomas mais leves, mas não deixa de ser preocupante, porque é uma doença que ainda é totalmente desconhecida da gente, apesar de estarmos convivendo com ela já há 2 anos. Aí temos a Fernanda pedindo pela Rita, a sua tia, que está na UTI. Estava grave, que realmente Deus possa agir na vida dela, né? Não sabemos exatamente qual é a situação, mas ela estava lá. Temos também a Mariane, que é prima da Fernanda, que fez uma cirurgia na visão e estava passando muito mal. Então, que Deus possa dar a recuperação. Não podemos esquecer da nossa querida Roseli, que vem enfrentando um diagnóstico difícil de câncer, que o Senhor também possa livrá-la, né? Porque só Ele é capaz e só Ele pode fazer milagres e fazer a transformação daquilo que vem como notícia desagradável em um bem maior. Temos também a Isadora, amiga da Tayane, que está com grandes problemas emocionais, depressão muito forte, então que ela possa também ser visitada pelo Senhor, que ela possa receber a alegria que vem dele, porque só ele também é capaz de dar essa transformação e dar uma direção, um desejo de vida para que ela possa sair dessa situação. Queremos orar também pelo Rildo, Lídia, Lavínia e pelos familiares do Rildo, pela triste notícia do falecimento tão inesperado da sua mãe. Nós nos colocamos no lugar dele e imaginamos o quão difícil foi o momento em que ele chegou no apartamento da sua mãe. Então, que o Senhor possa realmente trazer o consolo, renovar a sua alegria e fazer com que ele possa cada vez mais ser esse mestre que ele é para todos nós. Que o Rildo possa se manter e ter cada dia mais o discernimento do Espírito e deixar sempre Cristo transparecer como ele faz sempre. Pedimos também pelo Rafa, que foi outra surpresa muito desagradável, ele passar mal bem no dia do seu aniversário, mas com a graça do Senhor, ele já está se recuperando, ele teve que colocar um stent numa artéria, mas, graças a Deus, ele foi atendido prontamente, ele ficou em observação até a hora que conseguiram detectar exatamente o que era, e agora orar para que a sua recuperação seja rápida, que seja boa e que tudo isso venha para um momento melhor em suas vidas, tanto dele como da Mônica e dos meninos. Que o Senhor esteja cuidando. Queremos também colocar o Jorge. Nesse momento, ele deve estar prestando uma prova para que ele possa subir do cargo lá no seu emprego. Então, que ele possa ir a um posto superior ao dele. Que Deus possa iluminar a sua mente, que ele possa ter calma, tranquilidade para fazer essa prova e que ele possa alçar esse posto. Também pedimos, Senhor, pelo Anderson, que também teve uma situação muito chata, além das outras situações de Covid, foi o falecimento do seu primo. Que o Senhor possa consolar o Anderson, retirar essa dor que marcou, que foi algo assim muito triste, e consolar os seus familiares. E agora, graças a Deus, temos uma notícia agradável. Hoje é aniversário da Jo, então que ela possa ter um dia maravilhoso, que ela possa aproveitar e ter realmente a alegria do Senhor
que nós possamos estar orando por todos esses queridos, que vocês estejam cada dia mais firmes e felizes. E eu vou orar agora por esses pedidos e quero pedir mesmo que todos vocês estejam se colocando mais intimamente na presença do Senhor nesse instante. Pai Santíssimo, nós te louvamos e te agradecemos, porque nesse instante nós declaramos mais uma vez a nossa dependência total do Senhor. Colocamos todas estas vidas e mais aquelas outras que estão já integradas em nosso coração, pedindo que o Senhor transforme essas situações de saúde física, saúde emocional, Senhor, que o Senhor possa lidar com cada uma delas, trazer alegria, recuperação àqueles que estão doentes, Senhor, trazer também emprego àqueles que estão necessitando nesse momento de uma porta de emprego, dar, Senhor, discernimento e capacidade daqueles que estão se colocando, Senhor, em teste ou em provas como Jorge, ou fazendo entrevistas de emprego, que o Senhor seja com cada um, Pai. Nós te agradecemos por esse momento especial que estamos tendo, graças a esse poderoso e facilitador que é o Zoom, Senhor. Obrigada porque temos esse instrumento que o Senhor nos capacitou, aqueles que desenvolveram, Senhor. Obrigada por esse momento e que o Senhor esteja abençoando mais ainda o nosso culto, abençoando o pastor Carlinhos, que vai trazer a palavra, assim como os nossos outros irmãos. Seja conosco, abençoe, Senhor, aqueles que estão ouvindo agora essa oração, como aqueles que ouvirão, seja em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, porque só tu és o nosso Senhor, Deus e Salvador. Amém, Jesus. Amém. Amém. Duas coisinhas rápidas aqui, 3 na verdade. A Fê está pedindo para a gente orar pela querida Isabel, que tem uma suspeita, talvez, de Covid. Então, a gente está clamando também por ela, pela saúde dela, não é? Eu vi aqui nossos ícones que tem ali o Rafa Chus. Eu não sei se a moça Verdade. dele é você ou é Rafa? Alguém consegue só dar um oi assim que for no bate-papo? Só para saber? Anyway, depois a gente sabe. Mas enfim. O Luquinha tá bem? Estela? Ainda aí. Tá, ele tá aqui dormindo. Ontem até mandei um áudio gigante para a Thaís, mas acho que deu para entender mais ou menos. O médico falou que num quadro geral ele está bem e que os sintomas que ele tem são sintomas de que ele está se recuperando do Covid. Ainda é do Covid, mas é o corpinho dele se recuperando. Graças mas no geral, assim, olhando como um todo, ele disse que ele está muito bem. Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus também. Eu queria que a gente orasse também. Ali está aparecendo como Osmar, mas é o querido Marcos que está ali com a gente. É o Marcos. Eu estou muito feliz, Marcão, por você estar aí. O Marcos vai passar por um processo bem especial. É bem capaz que ele está indo agora para uma clínica. E é um lugar muito bom. É um lugar onde que, certamente ele vai ter um cuidado maior. Que todas as adaptações que tinham para ser feitas na sua casa já foram feitas e tal. E hoje ele está precisando de um cuidadinho extra. E eu gostaria muito que a igreja estivesse orando por esse meu grande amigo, nosso irmão Marcos, da nossa família da fé. E eu quero transformar esse pedido pelo Marcos, esse pedido pela querida Isabel, e também salientando essa questão do Rafa, que está num processo muito importante aí depois da cirurgia que ele fez, de reabilitação, para a gente clamar mesmo para que ele fique fortão lá e fortaleça também a Mônica e as crianças nesse momento difícil. Cantando uma canção, eu mandei para vocês, se vocês não tiverem no celular, eu mandei para vocês ou no grupo de oração ou pessoalmente na minha lista de oração, que é uma canção antiga, que o Marcos, ele começou a cantarolar nessa quinta-feira. E o Marcos é um Pavarotti cantando, né, Marcão?
Ele cantando manda bem pra caramba. E a gente cantou juntos essa canção, e ela é muito, mas muito, muito significativa. Então, vamos entender como a canção do Marcos, a nossa canção, a canção para Isabel, e a canção para o nosso Senhor, para nos lembrar de que Ele cuida de nós, tá? Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansiosa de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansiosa de nada, senão a nele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. É nessa palavra que eu passo a palavra para o querido amigo, mestre, positivo, Carlos Bergantin, é com você. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Rubinho, Thaís. Obrigado pela confiança em me dar a chance de estar com os irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Enquanto a Cleide lia a relação daqueles e daquelas que deveriam ser motivos, né, para as nossas orações, ela usou uma expressão que me lembrou meu pai, porque meu pai, quando orava, sobretudo em público, ele começava a oração dele dizendo assim: Senhor, muito obrigado por rever o rosto dos meus irmãos. E a Cleide também agradeceu pela existência do Zoom. E é esse equipamento, né, e esses aplicativos que, nessa pandemia, nos deram a chance de rever o rosto dos nossos irmãos e irmãs, o rosto de nossos familiares, especialmente há 2 anos atrás, quando todos fomos acometidos, né, pela pandemia e ainda não tínhamos informações a respeito e quase que o isolamento foi total da maioria. E nós pudemos, a partir desses aplicativos, ver o rosto dos nossos irmãos. Então, eu quero me juntar à oração da Cleide e a vocês todos nessa manhã, agradecido por rever o rosto de vocês e por estar tendo essa chance
eu quero dizer que eu estou com Covid e a minha voz está diretamente afetada, porque uma das áreas que a Covid tem afetado é a garganta. Eu não estou com dor de garganta, mas eu estou sentindo a garganta debilitada no momento que falo. Acho que o Rubinho, que me ouve mais, está percebendo alguma diferença, né? Nessa semana aqui em casa foi efeito cascata. A minha filha testou positivo na quinta, o Felipe, meu filho, na sexta, minha nora também na sexta, e na sexta-feira também Lau e eu fomos fazer o teste e também positivamos. O meu neto, Arthurzinho, deve também estar com Covid, porque ele está entre nós o tempo todo, mas ele está bem, e os meus filhos e a minha nora não entenderam de fazer o teste, porque ele está bem, como a maioria de nós aqui estamos, ou todos nós estamos, com sintomas leves, né? Estamos dando conta. E tem duas questões que me acometeram na sexta-feira, Rubinho, quando Lau e eu nós fomos fazer o teste na Drogaria São Paulo, aqui perto da nossa casa, onde eu já tinha feito um teste no ano passado. E quando eu recebi a resposta do farmacêutico, mesmo sabendo que era quase certo, né, que nós estávamos com Covid, porque os sintomas eram os mesmos de todos aqui em casa, mas eu fui acometido de duas sensações que eu queria repartir com vocês antes de compartilhar um texto bíblico, mas tudo fazendo parte daquilo que eu queria compartilhar com vocês agora pela manhã, até porque isto é o que eu tenho feito quando me convidam para compartilhar o Evangelho. Eu compartilho aquilo que está no meu coração, aquilo que eu estou vivendo, o meu dia a dia, o meu cotidiano, já que aprendi que o meu cotidiano é o meu melhor culto a Deus. E o meu melhor culto a Deus é aquele culto que envolve tudo, né? Todas as sensações, todas as percepções, todas as realidades, todas as dores, todas as alegrias, todas as tristezas, encontros, desencontros, né? Esse é o meu melhor culto a Deus, e intercalar isso tudo com canções como as que cantamos, que me remeteram a lembranças maravilhosas, saudades maravilhosas, né? Porque são canções que nós temos como antigas, mas nunca são antigas porque elas falam da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu queria repartir isso, que na sexta-feira, primeiro, veio um certo pavor. Deu um certo... A Lau disse que não. A Lau é minha esposa. Ela falou, não, eu não tive nada, eu já tinha certeza. Mas eu fiquei acometido de um certo pavor, porque desde março do ano passado, quando migrei definitivamente para esse ambiente aqui do Zoom e dos aplicativos que me colocaram em conexão com gente no planeta todo, e eu decidi por atender pessoas, eu criei a Bendita Hora de Oração, que no começo lá foi um movimento diário de oração, todos os dias, todas as noites. E isso acabou que eu fiquei sabendo e me envolvendo com dezenas, centenas, e eu não tenho dúvida que foram milhares de pessoas com as quais eu convivi o processo da Covid, das sequelas da Covid. Eu celebrei velórios, muitos velórios aqui nesse ambiente. Eu entrei em hospitais aqui nesse ambiente. Também fiz casamentos, apresentei crianças. Enfim, esse ambiente aqui virou meu ambiente de serviço pastoral 100%. E eu não me lembro de ter chorado tanto na minha vida como chorei naqueles primeiros 150 dias de pandemia o ano passado. Eu quase que me drenei, emagreci, inclusive, por conta disso. E
como a Covid, ainda, apesar de tudo, é uma doença desconhecida, ela é misteriosa, na hora que eu recebi o positivo, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou um velho, né? Eu estou com 66 anos, e eu digo eu sou um velho porque eu gosto da expressão eu sou um velho, eu não gosto da expressão idoso, né? Eu gosto de ser velho, eu sou um velho, né? E carrego comorbidades a minha vida toda, né? Sei o que é conviver com doenças. Na hora que eu fui receber, que eu recebi o recado, me deu aquele pavorzinho, falei, meu Deus, estou acometido de uma doença que provocou mais de 600 mil mortes no Brasil, mais de 4 milhões de mortes no Brasil, e que deixou milhões de pessoas sequeladas no planeta todo. E eu fiquei com essa coisa aqui dentro de mim, falei, meu Deus, eu estou acometido dessa doença. Aí deu aquele pavorzinho, aquele medo que alguns aqui... Está dando uma ressonância que alguém está com o microfone aberto aqui, acho que é o Gabriel, mas estou muito acostumado com isso aqui, só estou dando um alô. Alguém e alguns aqui tocaram na questão do medo, e aqui muitos estão acometidos de Covid, ou oramos por muitos acometidos de Covid, e eu estou lidando todo dia com gente assim, agora lidando comigo, com a Lau, com a minha família aqui. Então, nós estamos numa quarentena familiar. E esse pavor que durou alguns minutos apenas, ele foi substituído por uma outra sensação gostosa, boa, a sensação de gratidão, de gratidão. E a sensação de gratidão, por 2, 3, 4, 5, 10, dezenas de possibilidades. Mas uma delas é a gratidão pelas vacinas. Eu, por exemplo, estou com a 3ª dose de reforço, inclusive com a vacina antigripal. E, pelo menos do que eu entendo, nós não estivéssemos vacinados agora, em janeiro de 2022, talvez estivéssemos vivendo o que estaríamos vivendo, ou que estivemos vivendo, ou que vivemos em janeiro de 2021, ou meados de 2021, quando vivemos um pavor aqui no Brasil e ainda no mundo todo. E eu fiquei muito grato pela ciência, pela sabedoria que Deus dá ao mundo científico, de modo a desenvolver com rapidez e com eficiência uma medicação que nos previne. E eu fiquei feliz por isso, falei, graças a Deus eu estou vacinado. Graças a Deus eu estou vacinado. E as outras sensações de gratidão que me acometeram foi porque, além de tudo, nós estamos já conseguindo conviver, entre aspas, melhor com a Covid e todas as suas sequelas. Claro, nós todos temos e estamos administrando e tendo que administrar as perdas gravíssimas que nós tivemos. Por exemplo, o Rubinho e eu perdemos um amigo comum de mais de 30 anos, né, Rubinho? Davi era o nosso amigo comum de 35 anos. E nós nos encontramos pela última vez, eu e o Davi tomamos um café pela última vez em fevereiro do ano passado, e quando foi em dezembro, o Davi foi recolhido pela Covid de nós, e nós nunca mais vimos o Davi. E no meu caso foram outros amigos, familiares, irmãos e irmãs, e nós estamos tendo que conviver com essas perdas, e com sequelas, e com todo o mal social que isso trouxe para o nosso país, o empobrecimento, para o mundo todo, sobretudo o mundo mais pobre, que empobreceu e adoeceu ainda mais. Nós estamos tendo que conviver, mas, ao mesmo tempo,
descobrindo em nós mesmos recursos para isto. E bem fizeram aqueles que oraram aqui agora, e bem fizeram aqueles que, enquanto orávamos aqui, passou pelo coração a gratidão por terem sido, durante esse período até aqui, porque foi Deus que nos trouxe até aqui, eu não tenho dúvida disso, e Ele foi nos habilitando, Ele foi nos capacitando, Ele foi nos equipando, Ele foi nos dando recursos que sequer tínhamos, ou sabíamos que tínhamos. Deus nos capacitou de esperança, de paciência, de fé, de jeito para conviver. Lau e eu aqui, por exemplo, nós temos 43 anos de casados, mas nós nunca convivemos os dois juntos tanto tempo. 24 horas. E eu e ela tivemos que nos adaptar a nós mesmos. E nós tivemos que aprender a nos tolerar a nós mesmos. Uma das coisas que eu aprendi lá no começo era que eu tinha que ter, de fato, a compreensão e a ciência e o discernimento de que se eu me dava bem comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque o isolamento nos acometeu, o distanciamento nos acometeu, o silêncio nos acometeu, o medo nos acometeu, o pavor nos acometeu, e eu tive que lidar com isso comigo mesmo. Eu disse, será que eu sou bom para lidar comigo mesmo? Eu e a Lau, com tantos anos de experiência, será que somos suficientemente capazes para lidar com a gente deste modo 24 horas, dias, semanas, meses seguidos? E é interessante, chegamos até aqui. Deus nos habilitou. Deus nos habilitou. Mesmo as dores mais doídas. Eu tive noites que eu não dormi. Eu não dormi. Com gente, com choro, com lágrimas, com medo. Mas a madrugada chegou e o amanhecer veio e as misericórdias do Senhor me alcançaram e alcançaram a muitos. E eu sei que isso foram habilitações que Deus me deu. Foram recursos que Ele nos deu. Que Ele mesmo nos preparou para chegar até aqui. Ao mesmo tempo que cada vez que eu dizia graças a Deus por aquele que venceu a Covid, ao mesmo tempo eu era acometido de uma sensação ruim, porque eu perguntava para mim mesmo, e aquele que não deu conta, graças a Deus também? E isso criou uma certa confusão na minha mente, no meu coração, na minha alma, me fez mudar as minhas orações, me fez mudar os meus clamores, me fez mudar as minhas percepções sobre o jeito com que eu oro e falo com Deus, porque ao mesmo tempo que eu dou graças a Deus porque a minha família está acometida e está passando bem, e aquela família que perdeu e que sepultou queridos, graças a Deus também, eu tive que aprender a lidar com isso. E como doeu ter que lidar com pessoas que sepultaram filhos, mães, pais, maridos, esposas. Eu tenho um amigo de quase 50 anos. Ele sepultou a filha e o genro no mesmo dia. Miguel Adamoli. A filha e o genro no mesmo dia. Como dizer graças a Deus? E eu tive que fazer dentro de mim, do meu coração, e eu não recomendo isso a vocês, eu disse que esse é um trabalho meu, é uma tarefa minha, nas minhas lides pastorais, de ter que aprender a lidar com aqueles que perdem
e não insistir com estes para que deem graças a Deus o tempo todo, porque dar graças a Deus o tempo todo significa dar graças a Deus quando perdemos gente muito querida, e isso não é simples. Carece de compreensão, de aprofundamento, de mergulho nas entranhas do conhecimento de Deus e de nós mesmos, para a gente aprender a orar. Eu tive que construir orações que eu nunca tinha orado na minha vida. Eu tive que dizer para Deus quantas vezes: Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não compreendo. Deus, eu não consigo dar conta disto. E Deus foi me habilitando para que eu desse conta e chegasse até aqui. E aí, Rubinho, Thaís, eu estava aqui mergulhado num texto bíblico. Mas calma, eu não vou ler o texto para pregar, não. Já estou pregando. Já estou pregando, calma. O almoço vai sair na hora. Eu fui para Filipenses, capítulo 4, e fui ler a Carta da Alegria, como é assim conhecida, a carta do Paulo apóstolo aos irmãos lá de Filipe. E ele, no versículo 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, diz ele, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu gosto da versão deste versículo na NVI, que é a versão que eu li, a Nova Versão Internacional, porque nas versões clássicas a expressão é outra, e nesta versão os tradutores preferiram colocar esse texto desse modo. E eu gostei muito, logo, a primeira vez que eu tive acesso à NVI, quando ela chegou aqui no Brasil, em português, eu olhei para esse texto e ele me encheu o coração. O Paulo dizendo assim: não que eu esteja dizendo a vocês que sei tudo, que aprendi tudo, ou que esteja precisando de alguma coisa. Não, ele disse assim: eu estou dizendo a vocês que eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. E no versículo seguinte, ele diz que isto é o segredo da vida. O Paulo, quando ele diz assim, aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, em seguida ele diz assim, eu descobri o segredo da vida. Isto é, me adaptar a toda e qualquer circunstância, que não é necessariamente, entendam, manas e manos queridos aqui dessa sala, não é nos conformarmos com as situações, não. Não. Não é nos adaptarmos às situações, não. É nos habilitarmos, é descobrir recursos em nós mesmos, é redescobrir em nós mesmos os recursos que Deus, Ele mesmo colocou em nós, é mergulhar em nós mesmos e reencontrar em nós mesmos as habilidades, as capacitações, os equipamentos, os entendimentos, as compreensões, os discernimentos que existem em nós, que nos habilitam a nos adaptarmos às circunstâncias, sejam elas quais forem das nossas vidas. E eu, agora pela manhã, por causa de vocês, eu estava meditando de novo nesse texto e o meu coração de novo se encheu de gratidão.
de gratidão. Isso não significa que fui isentado ou imunizado de dor e de sofrimento. Não. Aliás, essa não é a promessa. Nunca nos foi prometido que estaríamos imunes às circunstâncias e situações da vida. No Evangelho não existe essa promessa. A promessa é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. A promessa não é: vou livrar vocês de todas. A promessa é: não vou curar vocês de todas. Não, a promessa é: eis que estarei convosco. E aquilo que eu já lhes dei, e aquilo que em Cristo nós já fomos equipados. Porque a palavra diz que, porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós, e ele nos capacitou. Só que às vezes nós não nos deixamos vencer, sermos conquistados por aquilo que já conquistamos a partir de Cristo em nós. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos lembra da esperança, da compaixão, da solidariedade, do encorajamento, da escora, que o Espírito Santo é o Paráclito. Eu tive momentos nessa pandemia que eu sentia as mãos do Senhor paracletando em mim, de modo que eu não caí. Robinho, eu tive um monte de piripaques. Rapaz. Tive que ser medicado. Eu tive dias muito ruins. Mas eu senti esse paracletar, essa escora, e eu incluí essa expressão nas minhas orações. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é minha escora. O Senhor não deixou que eu caísse. E o Senhor permitiu que muitos homens e mulheres pelo mundo não caíssem, apesar de sepultarem seus queridos, apesar de terem que conviver com as sequelas e com todas as dores que todos tivemos que conviver. Mas o Senhor nos trouxe até aqui a partir daquilo que Ele mesmo colocou em nós, e nesse período nós temos redescoberto estas habilitações a nós dadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos, em alguns momentos, manter o bom humor, nós conseguimos rir, nós conseguimos dar gargalhadas, nós conseguimos nos aparelhar de alguns modos, para que nós pudéssemos dar conta deste tempo. E aí, eu me vi longe de querer sequer me comparar ao Paulo, o apóstolo, mas eu me vi assim, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou a me adaptar a todas as circunstâncias. Um detalhe aqui, não sei se vocês vão acreditar, mas, desculpa, o que eu acabei de dizer é que a maioria acho que não me conhece, mas eu sou corredor de rua já há quase 20 anos. Dia 11 de março agora vai fazer 20 anos que eu comecei a caminhar, depois correr, e corri várias São Silvestres, enfim. E no começo da pandemia, o isolamento, que me deixou apavorado para sair na rua para caminhar, fez com que eu fizesse uma demarcação aqui no meu apartamento de 90 metros quadrados, e para dar 1 hora de caminhada, eu tinha que dar uma volta em cada cômodo do meu apartamento, dar 80 voltas para dar 1 hora, todo dia. E quando eu fiz a primeira volta fazendo essa contabilidade cronológica, eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Eu sou diabético, tenho que fazer exercício. Como é que vai ser isso? E eu fiz, todo dia, 80 voltas, 1 hora de caminhada aqui dentro do meu apartamento. Eu aprendi a me adaptar às circunstâncias, às situações.
Eu aprendi. E eu dou graças a Deus, e dei graças a Deus, porque eu fui aprendendo a lidar com as circunstâncias sem me conformar com elas, reagindo a elas. E querem saber? Nós todos chegamos até aqui, porque isso Deus nos deu como presente. E cada um, segundo a circunstância de cada um, e o jeito de cada um, e a habilidade de cada um, e um modo de olhar a vida de cada um, e um modo de reagir à vida de cada um, a sensibilidade de cada um reagiu de um modo que fez com que chegássemos até aqui. Eu lamento profundamente aqueles que não deram conta. Lamento profundamente. Tenho muita saudade de muita gente. E oro, eu digo que diariamente, por aqueles que estão tendo que conviver com essas faltas, com essas perdas. Mas, ao mesmo tempo, como ouvi ainda hoje pela manhã, sou daqueles que entendo que se o Senhor nos preservou para chegar até aqui, é porque ainda a nossa tarefa não terminou. E sejam lá quais forem as circunstâncias, sejam lá quais forem as situações, que nós aprendamos a nos adaptar a elas sem nos conformarmos com elas e reagirmos à vida conforme a vida precisa receber de nós a reação. A vida merece respeito, a vida merece reverência, a vida merece o melhor de nós. E não importa as circunstâncias, eu preciso tratar a vida com reverência, inclusive em memória daqueles que deram suas vidas nesse tempo tão duro que nós estamos vivendo. Que 2022 seja melhor. Que 2022 nós tenhamos as condições de contabilizar situações melhores e circunstâncias melhores. Mas acreditem, há em mim e em você habilidades que nós descobrimos nesse período e que podem ser exploradas hoje e daqui por diante, para que em tudo, o tempo todo, lá adiante, nós possamos dizer assim juntos: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Obrigado. Obrigado, Brega. Muito obrigado. Obrigado eu, Rubinho. Obrigado eu. Prazer para nós aí poder te ouvir. Né? O Senhor renove mesmo as nossas forças e que a gente entenda que é dele que vem toda a capacitação para a gente continuar caminhando, cada um diante das suas dificuldades, dos seus desafios, das suas tristezas, mas, acima de tudo, sob a alegria que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Thaís, tem um aviso importante aqui Rubinho. Não, querido, pois não. Posso só aproveitar essa sua última palavra para um acréscimo que eu gosto muito? Esse texto, A Alegria do Senhor na Nossa Força, um dia, um dos meus mestres me ensinou que uma boa interpretação para esse texto também é: o Senhor se alegra quando nós nos esforçamos. E sempre que alguém me lembra esse texto, eu lembro dessa expressão. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor se alegra quando nos esforçamos. Desculpa, só isso. Imagina, obrigado. Muito legal. Eu acabei lembrando de uma frase do Estênio Março, numa das canções, que quando ele fala: e eu, do jeito que eu sou, pequeno como sou, vou ficar feliz se eu puder esboçar um sorriso na face de Deus. Né? Mais ou menos isso. É isso. É isso. Que bom. Thaís, tenho aqui um recado importante, e também os pais já fiquem atentos que na sequência a gente tem o tempo aí do CCBN Kids, tá bom?
Conseguem ver a tela, a imagem? Uhum. Então, Sim. rapidamente. Ótimo. Rapidamente passando aqui para vocês, especialmente os pais, né? Das crianças de 2 a 11 anos, que fazem parte do nosso CCBN Kids, que nós teremos no próximo sábado, às 17 horas, uma reunião junto com todos os voluntários do Ministério, para alinhar várias questões aí que a gente tem estudado, tem conversado e tem resolvido a respeito desse trabalho, desse ministério com as crianças. Então, a gente vai ainda enviar, até hoje, final do dia, a gente vai enviar o convite e o nosso link para participação. Nós contamos com todos vocês, vocês são parte primordial aí para esse trabalho. Não somente as crianças, que sem elas o ministério não acontece, mas também, com certeza, junto com os voluntários, os pais, né, as famílias têm essa atuação fundamental. Maravilha, pessoal. A gente continua assim antenado ao momento. Hoje, de novo, ia ser um domingo daqueles que a nossa staff está toda positivada, então, por isso a gente tem escolhido ainda estar nesse formato. Eu não sei o quanto a vocês, mas eu tenho sido muito abençoado nesse segundo encontro também. Acho que esse formato ele é muito melhor do que a transmissão pelo YouTube. A gente tem uma coisa mais visceral aqui, orgânica, né? Que com certeza faz muita diferença. Então, a gente pode ser que domingo que vem a gente opte por mais um encontro via Zoom, tá bom? Estejamos antenados aí. Mais uma vez, igreja, obrigado pela resposta rápida. E a gente estar presente aqui faz toda a diferença. Como a gente falou inicialmente, né? Essa unidade é fortalecida, a comunhão, o consolo. Quando a gente se vê, isso é uma coisa poderosa, que vai para além do que a gente consegue medir, né? E lembrando sempre, né, dos nossos dízimos e ofertas, graças a Deus, pela graça do Senhor e pelo compromisso e zelo dos irmãos, a gente vai aí dando conta de todos os nossos compromissos, mas que a gente continue atento, porque essa é a forma que Deus tem nos usado de inúmeras formas aí para alcançar aquele que precisa, né? Tá bom, queridos? Quero passar para o Paulinho, ele vai orar para a gente, uma oração de despedida e de bênção, e ministrar uma canção para a gente, tá bom? Deus abençoe, boa semana para vocês. A gente vai se falando aí. No final, Paulinho, a gente deixa aberto para o salve geral aí da galera, tá bom? Que é sempre gostoso, né? Todos estão me ouvindo? Palavra maravilhosa, né? E que me fez lembrar também do significado da palavra Ebenezer, né? Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos conduziu. E a canção que eu vou cantar, que eu vou mais ministrar aqui, ela vai falar justamente sobre isso, sobre essa espera, né? Todos nós estamos esperando o Cristo ressurreto, retornar, e a nossa mente não pode jamais se esquecer disso, né? Cristo vai voltar. E nós estamos aguardando a volta desse Cristo. Porque eu chego a brincar, muitas vezes, com as pessoas, o que é a nossa vida na eternidade, se não somente um pontinho diante da eternidade. Então, nós almejamos isso, a volta do Cristo. Que o Senhor abençoe cada família, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada um que está passando por circunstâncias como essa, que nós ouvimos hoje aqui, mas que Cristo venha nos habilitar para que possamos estar focados no Cristo ressurreto. Amém. Porque Ele está perto. Ele está perto. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam
em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. O maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, bebendo de ti. Quebranta meu coração, quebranta meu coração, quebranta meu Eu quero Que a reiterar. graça do nosso Deus e Pai, que a comunhão que somente Cristo é capaz de nos conceder, que por meio dele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Amém. Eu quero reiterar, Amém. o Rafa está lá na UTI do hospital e acompanhou o culto com a gente. Força, Rafa! A força do Senhor está sobre Foi. você. A sua igreja está contigo, estamos orando por você. Logo você tá em casa, coração novo aí tinindo, viu? Te amamos, querido. Amém. É isso aí. Beijo, Amém. gente. Obrigado, viu? Amém. Obrigado. Boa semana a todos. Tchau. Deus A abençoe. todos. Tchau. Digo, Rafa, em oração. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, papais e mamães, esperando agora as crianças. Tchau. Aí, crianças, em seguida. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal.